boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Prefeitura de São Gotardo para apresentarmos mais uma vez as mudanças advindas do decreto que será publicado e valerá a partir do dia 12 de abril. A pandemia, ela ainda continua e, infelizmente, persistem e permanecerão por muito tempo as sequelas da pandemia, sejam os problemas reais que a sociedade enfrentará nos próximos tempos. Com certeza, enquanto poder público, nos cabe trabalhar para minimizar esses impactos ao longo do tempo, seja para a sociedade, seja para os estudantes, os profissionais da saúde, os trabalhadores, enfim, para todos nós, povo de São Gotardo. Foram mais de 345 milhões de vidas perdidas no nosso país. Só em São Gotardo, milhões. 345 mil mortos. Mil? Mortos. Então, foram mais de 345 mil mortos no nosso país. Só em São Gotardo foram 54 vidas perdidas, ou seja, foram 54 histórias interrompidas. E o roteiro da pandemia, em 2021, ele se apresentou mais trágico. Faltou ar, falta leito, e em alguns municípios passam por situações muito complicadas. Nós estamos vendo os impactos na economia, o aumento do desemprego e a desigualdade social, né, se consolidando aí no nosso país. Rodaram pelo mundo imagens muito tristes de famílias desesperadas, de profissionais de saúde na mesma situação. Nós, município de São Gotardo e microrregião, chegamos na onda roxa e tivemos medidas bem mais restritivas. E observa o seguinte, nós estamos sendo monitorados o tempo todo. Os dados, o boletim, tudo é monitorado o tempo todo, seja na instância estadual, seja na instância federal. E agora nós iremos fazer algumas flexibilizações, lembrando que elas devem ser conscientes e responsáveis. Por quê? Da onda vermelha para a onda roxa foi um pulo, mas parece-me que nós ficamos uma eternidade nessa onda roxa. Então, cabe-nos que essas aberturas que serão feitas sejam feitas de forma consciente, para que nós possamos caminhar no sentido de cada vez mais minimizar, né, a situação da pandemia. Por isso, peço ao povo de São Gotardo, em primeiro lugar, que eu desejo muito contar com vocês. Vocês são a maior força que eu tenho para administrar essa pandemia da melhor forma possível. Não há forças em outras instâncias. A força é cada um de vocês que mora em São Gotardo e que pode fazer a sua parte. E aqui cabe agradecer àqueles que têm feito, porque muitos, a maioria da população de São Gotardo tem feito sim. Por isso, os nossos números estão melhorando. Então, nesse momento, nós vamos apresentar algumas mudanças, mas desde já, vocês vão observar que nem tudo será aberto, nem tudo voltará ao normal. Porque nós precisamos estar cientes que estamos em uma pandemia. E todos nós temos que ponderar nessa situação. Muito bem dito pela nossa prefeita. Essa possibilidade de regressão à onda vermelha só está sendo possível porque os números têm se mostrado favoráveis a isso. A microrregião de São Gotardo, composta pelos 7 municípios de abrangência, todos eles fizeram sua parte e com isso a nossa microrregião dentro da macro-região noroeste conseguiu voltar para a onda vermelha. Onda vermelha ainda significa muita recessão, ainda significa muita restrição. Então, nós só conseguiremos ter avanços realmente de liberdade para chegar numa onda amarela e quem sabe uma onda verde, se essas atitudes, se essas ações realmente continuarem acontecendo. Voltar para a onda vermelha é um avanço, é
mas ainda muito pequeno diante do que a gente tem que conseguir, tem que avançar. Dentro das várias micro-regiões da macro-região noroeste, somente a micro de São Gotardo e a micro de Patos de Minas conseguiu este avanço até o presente momento. A macro-região noroeste, ela ainda permanece na onda roxa e nós fazemos parte de uma região maior que é a noroeste. Então, por estarmos na vermelha, não significa que os nossos arredores, né, que os nossos circunvizinhos estão na mesma situação. Então, não é hora de reduzir os cuidados, é hora de ampliar os cuidados e realmente mostrar que eles são efetivos na mudança das estatísticas. Nós, hoje, da micro-região de São Gotardo, estamos todos abaixo da incidência da macro-região, ou seja, os nossos números têm caído sensivelmente, porém, não nos cabe nos sentir confortáveis. Por quê? Porque somos responsáveis não só pela nossa cidade, mas por uma micro-região inteira. Boa tarde a todos. Essa progressão para a onda vermelha, ela ocorreu, conforme vem sendo divulgado desde a última quarta-feira, depois de uma reunião do comitê, né, Comitê Extraordinário Estadual, o qual chegou à conclusão de que a nossa micro estaria dentro dos padrões aceitáveis para progredir para a onda vermelha, como a nossa secretária Jaqueline explicou aqui agora. Então, assim, com a nossa entrada na onda vermelha, né, com a nossa volta à onda vermelha, o município ele volta a ter aquela autonomia que a gente não tinha durante a onda roxa, né? Então, assim, no âmbito local nosso, o município volta a ter a disponibilidade de regulamentar, de acordo com as necessidades locais, as restrições que entender pertinente. Então, agora a gente tem uma certa maleabilidade em regulamentar essas restrições. Diante disso, né, o comitê estadual, através da deliberação número 146, ele especificou lá que a nossa micro entra na onda vermelha a partir de segunda-feira, dia 12. Desde que os nossos números permaneçam estáveis, né? A gente está sendo avaliado ainda, ontem, hoje, então se a gente permanecer estável, a partir de segunda-feira a gente poderá usufruir, né, entre aspas, dessa onda vermelha. E aí a gente já, através da decisão da nossa prefeita Denise, a gente já elaborou um novo decreto, né, que vai valer a partir de segunda, trazendo esse novo regramento na onda vermelha, que a nossa prefeita ela vai especificar as mudanças, as principais alterações que a gente vai ter a partir de segunda. Por favor, doutor Marcos, só gostaria de saber, o município passa a ter autonomia, o comitê volta a se reunir e decidir os caminhos de se prevenir contra o Covid-19? Sim. Enquanto a gente estiver nessa onda vermelha, a decisão ela passa a ser, óbvio que assim, observando todos os protocolos do Minas Consciente, até porque a gente está vinculado ao Minas Consciente ainda, mas a gente tem essa maleabilidade para poder decidir o que for melhor para nós, né, enquanto município. Então, o comitê volta a ter as suas funções, a ter voz ativa, né, que antes não tinha durante a onda roxa. Então, quanto às mudanças, a partir do dia 12 de abril, o funcionamento dos estabelecimentos será de acordo com o alvará. Então, as padarias, os supermercados, o comércio lojista, enfim, todos os ramos podem funcionar normalmente, vamos dizer assim, com as devidas restrições. Quanto aos bares, lanchonetes, restaurantes, disque cerveja, poderão funcionar até 23 horas. As igrejas, né, já estão funcionando e poderão agora ampliar, fazendo as celebrações, os casamentos, os batizados, levando em consideração a lotação de 30%. A igreja ou templo. No sábado, no domingo e nos feriados, nós mantivemos a proibição da venda de bebidas alcoólicas e o funcionamento também presencial dos bares
e das lanchonetes, do Disque Cerveja, desculpa, dos bares e do Disque Cerveja. Basicamente são essas mudanças. Então, assim, o comércio abre suas portas, acreditamos que vai dinamizar a nossa cidade novamente e parecem pequenas mudanças, mas que impactam, né, de forma muito positiva na vida dos empreendedores, dos empresários de São Gotardo, que passaram aí por uma fase mais restritiva. Pedimos a colaboração de todos, eu peço a colaboração de cada um de vocês para que nós possamos permanecer dessa forma. Mas para isso, é como Jaqueline e Dr. Magno disseram, nós precisamos garantir que os nossos números permaneçam favoráveis. Prefeita, em relação aos velórios, eles passam a ser também presenciais, continuam sendo fechados, como que funciona? Quanto aos velórios, permanece aquela regra, em alguns casos, não ter, né, o ritual, vamos dizer assim. Aquele velório que há permissão do ritual, nós colocamos algumas regras, no sentido de proteger as pessoas. Porque nós observamos, recebemos algumas ponderações, que às vezes a casa velório também se torna um aglomerado. Então nós vamos seguir as seguintes regra, dentro da sala, permanecer no máximo 10 pessoas. E todos os ritos religiosos devem ser realizados na área externa da casa velório, justamente para evitar as aglomerações. Prefeito, em relação ao futebol, barbearias, esse tipo, várias atividades, elas dependem do seu alvará. Explica melhor para nós como que funciona essa parte. Sim, então os cursos, seja profissionalizante, uma aula de inglês, a escolinha de futebol, autoescola, por exemplo. A autoescola também, poderão retornar às suas atividades. Mas lembrando que todos eles devem obedecer aos protocolos de acordo com a atividade realizada. Mas poderão retornar às suas atividades. Agora, não poderemos ter eventos, nós não teremos, né, grandes eventos, eventos esportivos, grandes eventos ainda estão proibidos. Então, por exemplo, a barbearia, ela precisa manter os protocolos, não é 2 pessoas ao mesmo tempo, uma só, esse tipo de regra. Ela vai manter o protocolo no sentido do distanciamento, né, de usar o álcool em gel, das pessoas usarem a máscara, mas ela poderá fazer o atendimento normal ali. Prefeita, a gente já sabe que caiu a lei de não poder sair na rua à noite, né? Sim. Mas o pessoal no Instagram da Positivo está perguntando aqui, gostaria que o pessoal falasse sobre isso, e estão perguntando também sobre escola, faculdade, como é que fica? Isso. Então, o toque de recolher, realmente ele não existe mais, não é? Então, nós poderemos ampliar esse horário também. O que nós fizemos para as pessoas perceberem, porque eu fico muito preocupada, pessoal, das pessoas terem a sensação de que a pandemia acabou. Então, nós temos algumas restrições que nos fazem lembrar, enquanto cidadãos, que a pandemia não acabou. Então, uma delas é a restrição de horário. Então, um bar, um restaurante, uma lanchonete vai poder funcionar até 11 horas da noite. Não há o toque de recolher mais. Então, assim, a proibição da circulação das pessoas, mas há uma restrição do horário de funcionamento. E a outra pergunta? A questão da faculdade. A faculdade. Quanto às escolas, a onda vermelha ainda não existe aula, né, na faculdade. O ensino presencial. A faculdade retorna na onda amarela e o ensino fundamental e o ensino médio só retornam na onda verde. Com relação ao meio rural, com as medidas que vinham sendo tomadas e como fica daqui para frente? Elas continuarão. Sim. Dos trabalhadores, dentro dos galpões. Quanto ao distanciamento nos barracões, devem continuar, não é? Que é uma medida preventiva. E a questão do transporte coletivo também vai permanecer com a capacidade de 50%. Jaqueline, você falou que diminuímos a situação do Covid em São Gotardo. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa situação. Como estão os números? Como melhoraram esses números? A
A gente contabiliza, né, diariamente o número de casos novos, e o que a gente percebeu, analisando os números diários, é que houve sim uma redução significativa e que a gente mantém nas últimas semanas uma média de transmissão de 1 para 1 e em algumas semanas menor que 1. Isso significa uma desaceleração da transmissão. Quando esses números estão maiores que de 1 para 1, né, significa que a transmissão está mais exacerbada. Então, assim, nós, nas últimas 4 semanas, a gente, desde que entramos na onda roxa, nossa primeira semana de onda roxa, né, nós tínhamos uma média de 40 casos por semana, né? Com o passar dessas 4 semanas, dessas 4 últimas semanas, na última semana, por exemplo, nós chegamos ao número de 22 casos por semana. Então, é uma redução significativa. E isso representou uma média de 0,9% na taxa de transmissão, né? Menor que 1. Então, assim, esses números eles têm refletido no número de casos, porém, os nossos números de internados, porque não contabilizamos só o município de São Gotardo, nossas taxas de internação permanecem em 100%, nossos leitos permanecem 100% ocupados, e a nossa taxa de mortalidade, ela também está levemente menor, mas ainda assim não é uma situação confortável. É só uma dúvida aqui, né, uma preocupação que está na ordem do dia, que diz respeito ao risco de se faltar medicamentos, né, e, por exemplo, sedativo para quem está entubado, né? Isso tem preocupado muitas autoridades e estão alertando sobre o perigo de haver falta desse sedativo, que é gravíssimo, né? Eu gostaria de saber como é que está a situação aqui em São Gotardo das UTIs. Esse é realmente um perigo iminente, né? Um perigo em que não só o município de São Gotardo corre, porque não estamos fora desse contexto todo, o país inteiro tem sofrido com isso, mas nós somos monitorados semanalmente. A cada semana a gente envia informações para que o Estado saiba como estamos e o país saiba como estamos. A nossa situação hoje, ela está sob controle. Em momento nenhum eu falo confortável, está sob controle. Então, nós temos medicamentos comprados, licitados, para passar mais um bom tempo. Mas essa questão da falta, ela é maior do que o município, porque o principal problema está na indústria produtora. Então, a coisa vai se agravar caso os nossos fornecedores não tenham para vender. Então, assim, isso aí eu não posso dizer para a população, fiquem tranquilos que nós vamos estar recebendo sempre. Não, vai depender da indústria na qual nós compramos, dela ter o produto para nos fornecer. Então, hoje, a nossa situação está sob controle, tanto com relação ao oxigênio, como com relação a medicamento, para sedação e alguns outros medicamentos. Jaqueline, eu gostaria também que você falasse sobre a vacinação nos postinhos. Como é que está funcionando? Parece que já está nos 64 anos, se não me engano. E também, assim, que pessoas portadoras de doenças como diabetes e outras enfermidades, como que a vacinação para essas pessoas? Elas têm que esperar a idade? Como é que funciona? A vacinação, infelizmente, ela está num ritmo mais lento do que o que a gente gostaria, né? Gostaríamos de estar vacinando muito mais. Porém, essa velocidade não está dependente do município, ela depende da quantidade de insumos que nós recebemos periodicamente. Então, a cada remessa que recebemos, a gente vacina 100% do que recebemos. Até o presente momento, foi possível vacinar até a faixa etária de 64. Acreditamos, desejamos que na próxima semana a gente possa ampliar essa faixa etária. Mas então tudo depende da quantidade de doses recebidas. A velocidade depende disso. Com relação às pessoas que possuem comorbidade, nós acreditamos que ao chegarmos na faixa etária de 60 anos, né, esse critério vai mudar e a partir daí grupos específicos vão ser vacinados, dentre eles os portadores de comorbidades. Então, assim, quem tem comorbidade e está dentro da faixa etária até 60 anos, será vacinado primeiramente. Mas, quando essa faixa etária
for reduzida, então, independente da idade que a pessoa tenha, ela terá o direito de ser vacinada, desde que maior que 18 anos. O governador Romeu Zema andou fazendo algumas críticas essa semana de que algumas cidades do estado de Minas estariam num movimento muito lento de vacinação, né? Inclusive até com vacinas paradas e que o programa de vacinação não estaria sendo aplicado da maneira que deveria ser. Eu creio que não seja o caso de São Gotardo, né? Aqui não está faltando vacina, né, Jaqueline? Assim, falta, não sei se o termo é faltar vacina, né? Aqui nós estamos... Não, aqui nós estamos andando no ritmo em que o Estado está nos fornecendo. Dizer assim, não, São Gotardo tem vacina estocada, às vezes as pessoas pegam o vacinômetro e vão fazer contas, né? Então, sim, nós teremos algumas doses guardadas, vamos dizer assim, que são destinadas às segundas doses. Então, se a segunda dose tem um prazo ideal para ser feito, a gente não pode ultrapassar, romper com esse tempo. Então, se doses ainda estão nas nossas geladeiras, são destinadas às segundas doses. Para a primeira dose hoje, não. Estamos no ritmo em que o governo estadual tem ditado. Prefeita, o novo decreto passa a vigorar a partir de segunda-feira. Isso. E tem um tempo determinado? Como vai ser? Não, por hora não. Eu acredito que nós reuniremos o comitê, vamos aguardar primeiro como será esse início, como será a resposta até do comitê estadual, como ficarão os nossos números, e iremos reunir o comitê novamente, ativá-lo, para que nós possamos agora dar rumo, né, ao nosso enfrentamento ao Covid. E lembrando, Denise, que essa avaliação ela é semanal. Então, a cada semana a gente pode ter mudanças mais restritivas ou mais flexíveis, né? Então, a cada semana isso pode mudar. Ok, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a colaboração de toda a população de São Gotardo, especialmente aqueles que se mostraram sensíveis à nossa luta, ao enfrentamento que nós estamos vivendo, que é pela vida. Continue. Por favor, continue. A pandemia, ela está persistente, mas nós temos que ser mais ainda. Eu gostaria de agradecer aos lojistas que nessa onda roxa foram aí, né, tiveram um decreto mais restritivo. Quero agradecer àqueles lojistas que, mesmo mediante a dificuldade, né, foram compreensivos, foram colaborativos e cumpriram as regras. Tenham certeza, eu conheço a dor de vocês. Ouvir muitos aqui nessa cadeira. Isso me solidarizo com cada um de vocês. E por isso que o meu agradecimento é de coração a vocês que mesmo na dificuldade respeitaram e cumpriram as regras. Peço ao Senhor que os seus negócios possam se recuperar em breve. E para isso eu peço a ajuda da população de São Gotardo. Por favor, prestigie o nosso comércio local. Prestigie os nossos lojistas, os empreendedores, os empresários, eles precisam muito de nós. É um setor importantíssimo, é um setor que sofreu um impacto muito grande e a minha colaboração, a sua, tenha certeza, faz toda a diferença para cada empresário sangotardense nesse momento. Então, prestigie o comércio local. Eu ainda peço àqueles que já podiam estar vacinados e não estão. Um exemplo, uma pessoa que tem 82 anos e ainda não se vacinou. Nós ainda temos alguns resistentes na nossa comunidade. E eu peço ao senhor, a senhora, que já poderia estar vacinado e não está. Vacina sim. Os meus pais tiveram a oportunidade, a minha mãe tomou a primeira dose, o meu pai tomou 2 doses e eu estou extremamente feliz. E eles também. Então, vacina sim. Se você está vacinado, é uma pessoa a menos para impactar o sistema de saúde, para ser atendido em uma UBS, para ocupar um leito. Então, usufrua o seu direito. Se vacine. Eu, como filha, fiquei extremamente feliz quando os meus pais compartilharam estar ali na fila e se vacinaram. Então, se você é filho, se você é filha,
dê uma olhada se o seu pai vacinou, se ele já tem direito da vacina, que dia ele deve tomar a segunda dose. Essa ação nossa é uma demonstração de carinho, de respeito para eles e para toda a população. No mais, sigamos firmes, sigamos com respeito, com união, com diálogo. Muito obrigada a vocês.